Olá, pessoal. Regra de três composta é o tema dessa aula. Então, regra de três composta é um assunto aí que muitos alunos têm dificuldade. É um assunto que volta e meia aparece também aí nos processos seletivos. Então, vamos entender como é que funciona, o que é a regra de três composta e como que você resolve. E aí eu pensei o seguinte, melhor do que eu ficar falando aqui de teoria, eu decidi explicar para vocês como que funciona para você resolver um problema de regra de três composta, já pegando direto um exercício. Então, acompanha comigo aqui, ó. Eu coloquei esse exemplo aqui para a gente fazer, ó. Trabalhando 7 horas por dia, durante 10 dias, 24 homens fizeram 2 casas. E ele pergunta, em quantos dias de 6 horas, 20 homens levarão para fazer 3 casas? Pois bem, pessoal, para você resolver uma regra de três composta, para começo de conversa, o que é uma regra de três composta? É quando você tem mais de duas grandezas envolvidas. Porque quando você tem apenas duas grandezas envolvidas, você tem aquilo que a gente chama regra de três simples. Que aí tem algumas aulas que você pode consultar aí anteriores com esses temas, né? Quando você tem apenas duas grandezas, você tem que ver apenas o quê? Se é diretamente proporcional ou se é inversamente proporcional, para a partir daí você conseguir montar a conta. Então, o que caracteriza uma regra de três composta? Primeiro, você percebe que tem mais de duas grandezas, 3, 4, 5, quantas forem aí. E a questão é a seguinte, tem algumas grandezas que vão ser diretamente proporcionais, outras inversamente. Então, como que a gente vai organizar isso? Bom, o primeiro passo aqui é você, inicialmente, identificar as grandezas que você está, com as quais você está trabalhando. Então, vê se você concorda comigo. O que você está relacionando aqui, ó? Uma primeira grandeza que você está relacionando é a quantidade de horas. Uma segunda grandeza que você está relacionando é a quantidade de dias. Outra grandeza que você está relacionando é a quantidade de homens que vai trabalhar. E uma última grandeza que você também está relacionando é a quantidade de casas. Então começa primeiro aí você colocando todas as grandezas que estão relacionadas. E aí, qual é o segundo passo que você vai fazer? Você vai preencher essa tabela que você tem. Então, o que ele fala no enunciado? Que quando trabalham 7 horas por dia, só que durante 10 dias, olha lá, 24 homens fazem 2 casas. Então, você coloca tudo que está relacionado aqui na mesma horizontal. E ele pergunta, em quantos dias, opa, então o que ele está perguntando que a gente não sabe, a gente chama de X. X dias. De 6 horas, né? Quando fala 6 horas, é 6 horas de trabalho, né? Claro que nós sabemos que o dia tem 24 horas, isso não vai mudar, é as horas de trabalho. Então, em quantos dias de 6 horas, 20 homens levam para fazer, ó, 3 casas. E aí, pessoal, tem uma primeira coisa que vocês têm que ter muito claro na cabeça de vocês. Para dar certo a resolução do problema, na hora que você preenche a tabela, você só pode ter uma única incógnita. Então, se você, na hora de preencher a tabela, você perceber que aparece mais de uma incógnita, das duas, uma. Ou você esqueceu de pegar algum dado no problema, ou então tem mais alguma coisa para se fazer, porque a ideia dessa matéria é na hora que você preencher a tabela, não importa se são 4, 5, 10 grandezas que estão envolvendo. Você só pode ter uma incógnita. Tudo bem? Como de fato é o que aconteceu aqui. Bom, agora prestem atenção que vai ser meio que uma receitinha de bolo. O que vocês vão fazer? Onde tiver a incógnita, a gente vai pegar esta coluna, que no caso aqui é a quantidade de dias, e a gente vai
chamar essa coluna de nossa coluna de referência. E aí, pessoal, sabe o que eu já vou fazer com essa coluna do dias? Eu já vou colocar uma setinha apontando para cima. Porque ela vai ser a minha referência para eu analisar as outras. Então, a ideia agora é eu comparar dias com horas, depois dias com homens e dias com casas, para ver se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Mas eu sempre, aqui, ó, importante você perceber o seguinte, eu sempre vou comparar cada grandeza com o dias, por quê? Porque o dia é onde tem o x, que é o que eu quero saber. E uma coisa que é fundamental aqui, pessoal, quando você comparar duas grandezas, você tem que imaginar que as outras envolvidas não variam, são constantes. Tá? Então vamos começar. Vamos comparar, por exemplo, dias com horas. Então, olha a pergunta que você tem que saber responder. Ó, lembra que eu falei? A gente vai considerar as outras constantes. Então, ó, se eu pensar, por exemplo, uma determinada quantidade de homens, tá? Que não muda, para construir uma quantidade de casas que também não muda. Então, homens e casas aqui para a gente não vai mudar. O que você diria para mim? Uma certa quantidade de homens construindo uma certa quantidade de casas. O que você diria para mim? Quanto mais dias esses homens trabalham, eles precisam trabalhar mais horas por dia ou menos horas por dia? Ora, pessoal, se eu vou ter a mesma quantidade de homens construindo a mesma quantidade de casas, quanto mais dias esses homens trabalharem, eles podem trabalhar menos horas. Então, a primeira conclusão que a gente chega aqui é que quando eu comparo dias e horas, o que eu percebo? Que são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que eu já faço? Eu já pego e coloco a setinha para baixo. Por que para baixo? Porque se o dia aumenta, a hora diminui. Então, dia e hora inversamente proporcionais. Tudo bem? Bom, agora vamos comparar dias com homens. Então, o que acontece? Para uma determinada quantidade de horas por dia que eu estou pensando agora que não vai mudar, e pensando que eles vão construir uma quantidade de casas que também é constante. Então, olha só, de novo. Para trabalhar uma certa quantidade de dias, uma certa quantidade de horas por dia que não muda, e para construir uma certa quantidade de casas que também não muda, o que vocês acham? Quanto mais dias eu levo, mais homens eu preciso ou menos homens eu preciso? Ora, pessoal, se eu aumento o número de dias e eu vou construir a mesma quantidade de casas e vou trabalhar a mesma quantidade de horas por dia, o que eu posso concluir? Ora, se quanto mais dias eu levo para fazer isso, menos homens eu vou precisar. Então, ó, segunda conclusão, dias e homens inversamente proporcionais também. Tudo bem? Porque quanto mais dias eu precisar, menos homens eu preciso. Para construir o quê? O mesmo número de casas trabalhando o mesmo tanto por dia. Ok? E aí agora a gente vai comparar o quê? Dias com casas, mas aí é aquilo que eu falei para vocês. Pensa comigo, para uma determinada quantidade de homens que não varia, trabalhando uma certa quantidade de horas que também não varia, o que você diria para mim? Quanto mais dias de trabalho, ó, o homem não muda e a quantidade de horas por dia não muda. Gente, quanto mais dias de trabalho, esses homens vão construir mais casas ou menos casas? Ora, quanto mais dias, se você tem mais homens, se você tem a quantidade constante de homens e horas por dia, ora, quanto mais dias você trabalha, mais casas você constrói. Portanto, dias comparado com casas, diretamente proporcionais. Então, vocês pegaram a ideia? Ó, vamos lá, de novo. Monta a tabela, primeiro passo. Segundo passo, identifica as grandezas que você está relacionando.
preencha a tabela. Você já sabe que para dar certo só pode ter uma incógnita, como de fato tem. Onde tem a incógnita é a nossa coluna, que a gente vai chamar coluna de referência. E aí você compara ela com horas, ela com homens e ela com casas. Lembrando que quando você faz isso, as demais você considera constantes. E aí você descobre se são diretamente e inversamente proporcionais, que foi o que a gente fez aqui. Já deixa uma setinha para cima na referência, e aí tudo que tiver para cima é porque é diretamente proporcional a ela, e tudo que tiver para baixo é inversamente proporcional a ela. Até aí estamos juntos? Então, olha como é que você vai fazer para finalizar esse problema. Você vai escrever uma proporção. Uma proporção é uma igualdade entre duas frações. E olha só, pessoal, sempre do lado esquerdo, você vai escrever que fração? A fração da coluna de referência, que no caso, olha lá, é 10 em cima, x embaixo. Então, pessoal, aonde tem o x, você deixa separado. E agora, o que você vai fazer? Igual, do outro lado, o que você vai fazer? Você vai copiar as frações que você tem aí, horas, homens e casas. Só que tem um pequeno detalhe. Se a setinha estiver no mesmo sentido, você copia igual. Se a setinha estiver no sentido oposto, ou seja, para baixo, você inverte. E quem que você tem que inverter aqui em relação ao dias? Ó, você tem que inverter horas, que é inversamente proporcional, e você tem que inverter, ó, homens, que é inversamente proporcional. Como casas é diretamente proporcional, não precisa inverter. Então, eu vou copiar, ó. Então, ó, o 7 e o 6, ao invés de colocar o 7 em cima e o 6 embaixo, o que eu faço? Eu inverto. 6 em cima, 7 embaixo. Os homens, não é o 24 que estava aqui em cima e o 20 embaixo? Eu vou inverter também. Fica 20 em cima e 24 embaixo. E o único que eu vou manter é o casas, que fica 2 em cima e 3 embaixo. Pessoal, pegaram a ideia aqui? Tá? Então, sempre separa o que tem um x igual do outro lado. Diretamente proporcional mantém, inversamente proporcional inverte. Gente, e agora é só a gente fazer a conta. Então, vamos lá? Vamos tentar simplificar isso aqui para ver o que vai dar aqui. Ó. Quer ver o que a gente pode simplificar? Ó. Por 10 dá 1, por 10 dá 2. Olha que interessante. 6 vezes 2 dá 12. Vezes 2 dá 24. Mas, ó, 6 vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Com o 24 de baixo, sobra 1 no numerador e sobra 1 onde era o 24. E aí, se você multiplicar em cruz, vai ficar x vezes 1 igual a 3 vezes 7, que dá o quê? 21 é a resposta do nosso problema. Então, quando você tem homens, né? Deixa eu só mudar aqui a minha... Peraí, passar um pouquinho mais para cima. Quando você tem homens trabalhando 6 horas numa quantidade de 20 homens para construir 3 casas, você vai levar um total de 21 dias. Então, essa é a resposta da nossa regrinha de 3 composta. E aí, pessoal, os outros problemas, vocês têm que fazer esse mesmo modelinho, tá? Sigam o passo a passo que vocês vão ver que sempre vai funcionar, tá bom? Obrigado aí, pessoal. Até uma próxima.